pesada! Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos aí para mais uma das últimas aulinhas que a gente vai ter esse ano, né? Mesmo que já tenha passado a última prova, a gente ainda tem conteúdo, um pouquinho de conteúdo. E eu sugiro que vocês prestem bastante atenção, mesmo já conhecendo esse conteúdo, porque ele é praticamente um dos conteúdos mais importantes e relevantes quando se trata de provas e tipo, vestibular. Não que não seja importante para vocês agora que ainda estão no oitavo, de modo algum, mas é talvez uma das estruturas mais simples e mais que carregam mais sentido dentro de si. E realmente ela é muito, 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 muito cobrada e utilizada em provas no estilo vestibular, concurso, Enem. Tudo bem? São os comparatives, os comparativos. Deixa eu começar então aqui a apresentação. Vamos lá. Gente, existem 3 tipos de comparativos. Existem 3 maneiras da gente fazer comparações, usando os próprios comparatives, os superlatives e o as. O nome do conteúdo, da gramática, é comparatives. Espera aí que eu tenho que tomar um pouquinho de água. São comparatives. Mas dentro dos comparativos existe a estrutura de comparativo. Então são 3, tá? Então só para não esquecer. Eu tenho a gramática que se chama comparative, mas um dos tipos de comparative são os comparatives. Então a gente vai estudar nessa ordem que tá ali. Os comparatives, os superlatives e o as. E hoje a gente começa com a estrutura dos comparatives. Gente, isso aqui é no geral, tá? O que os comparativos fazem? Eles podem comparar pessoas, coisas e ações. Quando for comparar coisas e pessoas, tem que ter um adjetivo. Quando for comparar ações, precisa de um advérbio. Qual que é a diferença quando eu falo assim, por exemplo, pessoas e coisas? Meu celular é mais caro que o seu celular. Ou o seu celular é mais caro que o meu celular. Estou comparando duas coisas, dois celulares. Ações é quando eu falo assim, a Maria canta mais lindamente do que a Bruna. Então eu tô falando da ação de cantar, eu não tô falando que a Maria é mais bonita que a Bruna, eu tô falando que ela canta mais bonito que a Bruna. Então seria o uso do advérbio. A gente não vai lidar com isso agora, a gente vai só focar em comparação de coisas e pessoas. Vamos lá. Os comparatives, então, eles comparam sempre uma coisa a outra coisa. Então, eles vão sempre comparar duas coisas. Pode acontecer que essas duas coisas sendo comparadas estejam no plural. Então, eu posso comparar, por exemplo, meu carro é maior que o seu carro, ou eu posso falar, os meus carros são maiores que os seus carros. Mas vocês notam que só tem uma coisa e outra coisa? É um carro sendo comparado com outro carro, são vários carros sendo comparados com outros vários carros. Mas eu nunca vou falar, por exemplo, o meu carro e a sua mãe são mais legais. Tipo, não tem como, cara. Então, eu sempre vou comparar uma coisa a outra coisa. Para isso acontecer, eu vou ter que usar um adjetivo. E os adjetivos, eles vão sofrer alterações ao longo do uso dos comparativos e dos superlativos. As regras vão ser basicamente as mesmas. O que vai mudar vão ser as informações. Seguinte, então, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as coisas vão ser separadas, os adjetivos vão ser separados em adjetivos curtos, adjetivos longos, adjetivos irregulares. Um adjetivo curto, ele tem só uma sílaba, ele não pode ser separado silabicamente. Por exemplo, big. Não tem como eu separar big. Não tem. Small, não tem. Então, eu vou ter aqui como um adjetivo curto, um adjetivo que só tem uma sílaba. Big, pretty, loud, que nem tá ali embaixo. Pretty, embora pareça longo, não é, tá? Eu não separo pretty, não tem como. Não tem como separar, deixar dois T junto, não tem como separar um T do outro. Não, é curto, beleza? Quando for fazer um comparativo com um adjetivo curto, por exemplo, nice, tall, loud and pretty. Nice, legal, tall, alto ou alta, loud, barulhento ou barulhenta, pretty, bonito ou bonita.
eu sempre vou acrescentar atrás do meu adjetivo o ER ou o IER quando terminar em Y. Ficou só aqui sem ser colocado em amarelinho. Vamos arrumar, né? Sabe que eu não gosto dessas coisas quando não estão igual, não estão padrão. Beleza, vamos lá. Então, quando o meu adjetivo ele terminar em Y, ele vai levar IER atrás, tá? Então, eu tenho nice, que é legal, que é quando eu falo assim, you're nice, você é legal. Agora, se eu falo, você é mais legal que a sua irmã, you are nicer than your sister. Você é mais legal do que a sua irmã. Não posso falar, you are nice than your sister. Não, eu vou falar, você é legal, sua irmã. Não, cara, tá falando de maneira estranha, né? Tall, alto ou alta, taller, mais alto ou mais alta. LeBron James is taller than Kobe Bryant. Então, o LeBron ele é mais alto que o Kobe Bryant. Então, eu tô comparando uma pessoa com outra pessoa. Loud é barulhento, vai virar louder, que é mais barulhento. E pretty, que é bonito ou bonita, vai virar prettier, que é mais bonito ou mais bonita. My Christmas tree is prettier than yours. A minha árvore de Natal é mais bonita que a sua. Tá? Então, esse pretty aqui não é só pra falar dos boy e das ghetto, tá bom? É pra gente falar de qualquer coisa que é mais bonita ou mais bonita. Já os adjetivos longos, eles têm mais de uma sílaba, obviamente, e eles vão ser separados silabicamente. Por exemplo, popular tem 3 sílabas, eu consigo separar silabicamente. Se eu conseguir separar silabicamente, nunca eu vou fazer isso aqui, ó, de colocar esse sufixo neles. Por exemplo, popularer. Nossa, pelo amor de Deus, sem condição, não tem como. Quando eu estiver usando adjetivos longos para comparar duas coisas, eu vou acrescentar na frente deles o more ou o less para dizer que algo é mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Por exemplo, beautiful, quando eu for falar assim, Rondon is more beautiful than Curitiba. Rondon é mais bonito que Curitiba. Ou Rondon is less beautiful than Curitiba. Rondon é menos bonita, né? Menos bonita porque é uma cidade, não bonito, do que Curitiba. Então eu não acrescento nada atrás. O meu adjetivo, ele fica do jeito que ele é, mas na frente eu vou colocar ou more ou less. Mais bonito, menos bonito. Mais interessante, menos interessante. Mais incrível, menos incrível, tá? E os irregulares que a gente vai lidar aqui são o good e o bad. Lembrando que good é bom ou boa, better é melhor. É quando eu falo assim, deixa eu pensar, pizza is better than ice cream. Pizza é melhor que sorvete. Então eu vou ter aqui o uso do better. E não é porque ele termina em ER que ele é um adjetivo curto. Não, ele é irregular. Então não existe gooder. Não existe gooder, nunca no universo, gente, tá? E o bad também não existe better, cara, não tem. Bad significa ruim ou mal e worse é pior. Então eu vou falar, por exemplo, this pen is worse than that pen. Essa caneta é pior que aquela caneta. Estou comparando duas coisas, falando que uma coisa é melhor e a outra é pior, mas eles são irregulares, por isso que eles mudam de good para better, de bad para worse. Estrutura dos comparativos. Então eu tenho aqui coisa 1 e coisa 2, começando e terminando a frase. Por que coisa 1 e coisa 2? Porque eu posso comparar qualquer coisa. Eu posso comparar um objeto, uma pessoa com outra, uma situação, uma sensação. O que eu quiser, eu posso comparar. Por quê? Porque os comparativos comparam coisas ou pessoas. Então, não teria como eu colocar aqui pessoa ou objeto, porque eu comparo qualquer coisa, tá? Então, a estrutura dos comparatives. Eu começo com a coisa 1 e termino com a coisa 2. Então, eu tô comparando aqui Apple e Xiaomi, verão e inverno, High School Musical e Friends, beleza? Sempre duas coisas. Então, eu vou ter como auxiliar o verbo be, am, para quando eu usar o I, is quando for uma coisa no singular, are quando for algo no plural. Adjetivo, aqui vai entrar ou adjetivo curto, ou adjetivo longo, ou adjetivo irregular. Lembrando que não é a forma comum, né? Tipo, beautiful, não. Aqui já vai entrar o more beautiful, less beautiful, nicer. O than, que significa que.
Não pode faltar, senão vai ficar assim. Rondon é mais bonito ou Curitiba? Né? Não tem como. Falta essa preposiçãozinha que. Rondon é mais bonita que Curitiba. E, para terminar, a segunda coisa que a gente vai comparar. Exemplo. Books are nicer than movies. Livros são mais legais que os filmes. Então, eu coloquei um exemplo de um adjetivo curto, um longo com more, um longo com less e um irregular. Books are nicer than movies. Livros são mais legais do que filmes. Livros são mais interessantes que filmes. Livros são menos interessantes que filmes. Livros são melhores que filmes. Ok? Exemplos. Então, eu tenho o primeiro ali, que é justamente esse exemplo. Livros são melhores do que filmes. E eu coloquei aqui a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu tenho a coisa 1, books. Verbo be, are. Adjetivo better than. Filmes. Segunda coisa. Books are better than movies. Livros são melhores que filmes. Books are not better than movies. Filmes não são, então para fazer a negativa eu só uso o verbo be, coloco a negativa. Eu posso colocar aren't em vez de are not. Claro que pode, vocês sabem que é a mesma coisa, gente. Então pode. E por último, pergunta sempre, jogo o meu verbo be, ou seja, o meu auxiliar na frente do sujeito. Are books better than movies? Livros são melhores que filmes? Then you give your opinion. Daí você dá a sua opinião. Yes, I think books are better than movies because they have more interesting facts and the movies. Blah, 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 blah. Aí você vai dissertando sobre o que você acha sobre livros e filmes. Ou sobre qualquer outra coisa, né? Segundo exemplo, eu usei aqui um com são, um com é e um com sou, beleza? Um com are, um com is e um com am. Cascavel is bigger than Rondon. Cascavel isn't bigger than Rondon. Is Cascavel bigger than Rondon? Cascavel é maior que Rondon. Rondon não é maior do que Cascavel. Cascavel é maior que Rondon? Yes, it is. Sim, é. E por último, eu sou mais interessante que você. I am more interesting than you. I am not more interesting than you. Are you more interesting than me? Então, eu sou mais interessante que você. Eu não sou mais interessante que você. Você é mais interessante que eu? Not a chance, claro que não. Então aqui eu tenho 3 estruturas da forma comparativa na afirmativa, negativa e interrogativa. Lembrando que os comparativos vão sempre comparar uma coisa, livros, Cascavel e eu, com outra coisa, filmes, Rondon e você, ok? Espero que tenha ficado claro. Caso não tenha ficado claro, dê uma olhadinha de novo ou tirem dúvidas depois no chat. É nóis, até daqui a pouquinho, um beijo e tchau!